Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, eu venho trazendo alguns fundos imobiliários para a gente tentar colocar no lugar do MXRF11 ou tentar equilibrar a carteira de investimento com alguns ativos que não estejam tão caros, como é o caso do MXRF11. Então, se você tem interesse de comprar fundos imobiliários e quer sempre fazer boas escolhas, não deixe de continuar acompanhando aí o nosso conteúdo no canal, tá bom? Vamos então falar hoje sobre o BRCR11, que é um fundo de tijolo e o seu segmento é de lajes corporativas. Então é um fundo de lajes, tá? Aqueles fundos que tem aqueles escritórios que foram muito utilizados aí durante a pandemia, né? É um setor que ainda está em alta, tem muita gente utilizando esse tipo de imóvel e acredito que o fundo tem alguns pontos positivos e negativos, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos destacar algumas informações a respeito desse fundo, pegar alguns indicadores e cabe a vocês aí decidir se compra ou não esse tipo de ativo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de venda ou compra de ativos. Eu apenas apresento alguns números e sempre indico que vocês façam suas escolhas baseadas nas suas estratégias, que façam pesquisas também, usem outros canais, busquem informações em outros sites, tá? Façam boas escolhas. Tá? Não se esqueçam de que o que está em jogo é o dinheirinho de vocês, aquele dinheiro suado é que vocês estão aplicando. Então, além de fazer boas escolhas, sempre diversifique o seu portfólio de ativos. Tá bom? Vamos fazer as coisas de forma bem segura para não perder dinheiro lá na frente. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre os números do BRCR11, que é o fundo da BTG Pactual Corporate Office. Bom, vamos começar pela liquidez. Liquidez é o que vai te dar a facilidade de comprar e vender rapidamente esse fundo imobiliário. E veja que na questão liquidez, esse fundo movimenta 1.700.000 por dia. Então ele tem uma excelente liquidez. Isso já é um ponto positivo. O fundo tendo alta liquidez, vocês vão ter a facilidade tanto para comprar como para vender no mesmo dia. Isso é muito bom, isso já é um ponto positivo. O último rendimento do fundo foi de 41 centavos por cota. Ele vem pagando um dividend yield anual em torno de 10,03%. Isso é muito bom para fundo de tijolo, né? A gente sabe que fundo de tijolo eles não costumam ter dividendos altos e nesse caso aqui do BRCR11, 10,3% ao ano está sendo um excelente dividend yield. Para quem não sabe, dividend yield é o aluguel que vocês recebem todo mês, tá bom? Isso para quem está começando agora. Seu patrimônio líquido é de 2 bilhões e 700 milhões. É um fundo que tem um patrimônio bem robusto, então nós podemos sim considerar isso também como um ponto positivo. Tem bastante grana envolvida nesse ativo. O seu valor patrimonial por cota, é aqui que está uma coisa bastante interessante. O valor por cota, o valor justo desse fundo seria de R$ 99,56, ou seja, ele é um fundo de base 100. Ele custaria em torno de R$ 100 cada cota. Mas vejam que no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, a cota do BRCR11 no último pregão foi anunciada em R$ 54,90, ou seja, ele está com praticamente aí 45% de desconto. Vale ficar atento a essa informação, tá, pessoal? Porque assim, nós buscamos sempre o PVP mais baixo, mas temos que ficar atentos a esse tipo de disparidade, está muito diferente, né? O seu valor patrimonial para o seu valor de cota está com muito desconto, está bastante descontado, então vamos ver se isso é uma oportunidade ou se precisa acender um alerta aí para fazer um pouco mais de pesquisa a respeito desse ativo. E o seu PVP está em 0,55. Nós sempre falamos aqui no canal que o justo é 1, tá? Abaixo de 1 está descontado e acima de 1 está com acréscimo. Nós temos algumas coisas bem atrativas aqui nesse fundo, nessas primeiras análises, que é referente à liquidez diária, que é muito boa. Seu dividend yield de 10% ao ano é excelente também para um fundo de tijolo, né? O seu patrimônio líquido é bem robusto, tem 2,7 bilhões de reais envolvido e o PVP dele está super descontado, está em 0,55. Então todos esses indicadores citados aqui são favoráveis aí a esse fundo, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais para pegar mais informação a respeito desse ativo. Vejam que na questão de dividend yields
ele está bem linear, está bem estável, né? Eu gosto de sempre colocar pelo menos num período de um ano. Aqui está 6 meses, vamos colocar aqui para um ano, vamos ver como que ele vem se comportando. Teve uma pequena queda aqui, né, nos últimos meses, no mês 9 e no mês 10. No último dividendo pago foi 41 centavos por cota. Ele já pagou aqui 45 no restante do ano. Chegou a pagar aqui 50, mas está bem linear. Ele teve uma pequena queda, mas continua ainda, de certa forma, pagando seus dividendos, né? Que é o que a gente busca sempre. Aqui eu tenho também informações sobre a vacância aí durante o período aqui de 2021 até hoje. Lembrando que esse fundo aqui ele já tem em torno de 10 anos, não é um fundo novo, né? E a gente também observa que não tem muito histórico de quebra de fundo imobiliário na Bolsa de Valores, né? O que tem é essas oscilações, entre momentos que o fundo está lá embaixo, outros momentos que o fundo está em alta, né? E o que o fundo tem a oferecer para ver se ele tem poder de recuperação ou não. Bom, aqui na questão vacância, está em torno de 22%, é uma taxa bem alta. Esse fundo ele tem 9 ativos, né, em 2 estados. Então ele tem aqui a maioria dos seus ativos no estado de São Paulo e tem alguns ativos no Rio de Janeiro. 153.343 cotistas, tipo de gestão ativa. Então os gestores estão sempre ali trabalhando para fazer negócios novos aí com o fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada rápida no relatório gerencial do BRCR11. Bom, a informação aqui é referente ao mês de setembro de 2022, então nós não temos informação aqui atualizada. O gestor do fundo é o BTG Pactual, gestora de recursos. A taxa de gestão do fundo 1,10% ao ano sobre o valor de mercado, em caráter de desconto, ou 1,50% ao ano com desconto de 27% até 9/9 de 2022. As informações aqui não estão atualizadas. Então algumas informações a gente acaba tendo que fazer pesquisa em outros sites para poder ficar um pouquinho mais atualizado. Aqui ele teve um novo contrato de locação do edifício Diamond Tower no mês de setembro. O fundo assinou um novo contrato de locação. Isso pode influenciar na taxa de vacância, pode diminuir a taxa de vacância do fundo, né? A receita por região, o fundo ele tem então 70% da sua receita vindo de São Paulo e os outros 30%, em torno de 30% aí do Rio de Janeiro. Aqui a gente consegue também observar os ativos, né, do fundo, tanto em São Paulo como Rio de Janeiro. Então nós temos aqui 10 imóveis em São Paulo e 5 imóveis no Rio de Janeiro. A primeira informação, nós vimos que o fundo ele tinha na sua carteira 9 ativos, né, no seu portfólio de ativos, e aqui no Fundo Explore aparece 15. Na verdade é porque esse fundo ele tem alguns imóveis próprios e ele também tem imóveis de outros fundos, né? Então no total ele está gerindo aí em torno de 15 imóveis. Os índices de reajuste aplicados pelo fundo tem aqui 67% corrigido aí pelo IPCA, que é o índice que corrige a inflação, 30% pelo IGPM, que é o índice de correção de inflação aí dos aluguéis, e 2,8% pelo IPC. Seus contratos são 85% típicos e 15% atípico. São contratos aí que eu vejo como negativo, que a maioria deles estão com prazo de vencimento já para 2024. Então vamos ver o que os gestores vão fazer aí para poder realocar esses imóveis, né? Se vão fazer, provavelmente vão fazer novos contratos. Então fica aí uma insegurança, né? Não sabemos aí o que pode vir a acontecer com o fundo nos próximos anos. Uma coisa preocupante, né, na questão da desvalorização do fundo. Ele vem perdendo aí para alguns indicadores, né, como o IFIX, o próprio IPCA, e esse fundo ele merece um pouco de atenção. É claro que tem que ficar com o olhar um pouco alerta, né,
para quando o fundo está com preço muito descontado em relação às suas dívidas, né, os seus ativos e passivos, né? Então são números que devem ser sim investigados antes de tentar investir nesse fundo, até porque quando nós compramos fundos imobiliários, a intenção não é ficar comprando e vendendo, né? A gente quer comprar para ficar para longo prazo, para poder estar recebendo dividendos, né, os aluguéis que a gente busca e chegar na renda passiva. Mas nós temos que analisar com bastante cuidado e ficar atento aí às oscilações de cada um dos ativos, né, para poder ver se compensa ou não, né, continuar comprando mais, se deixa ele ali na carteira esperando, né, ou se vende, tá bom? Isso é muito importante que vocês façam essas análises para vocês tentarem sempre ter um entendimento de qual o melhor momento para comprar ou desfazer de cada um dos ativos. Bom, é isso, pessoal. O que eu vejo aqui de pontos positivos é um fundo que está desde 2012, não é um fundo estreante aí na bolsa. Ele tem uma boa liquidez, pagando ótimo dividendo. O PVP dele está super descontado, né? E o seu patrimônio líquido é bem robusto. Como ponto negativo que eu consegui observar aqui é que ele vem perdendo para alguns índices. Ele tem uma taxa de vacância aí bem significante, bem alta. Né, a sua alavancagem também, se vocês se aprofundarem lá, ele tem bastante dívida, esse fundo também, né, e merece que seja observado com cuidado. É um fundo que hoje eu não tenho na minha carteira de ativos, mas eu achei interessante colocar ele aqui para a gente poder estar analisando um pouquinho também fundos que estejam muito descontados. Então fiquem atentos, né, quando o desconto é muito grande. Claro que esse fundo é um fundo de tijolo, se ele passar por dificuldades extremas, eles têm alguns gatilhos, né, que eles podem ativar, que eles têm imóveis físicos, eles têm prédios, né, que são deles, né, eles têm 9 imóveis aí que eles podem de repente vender, se julgar necessário. Então acredito que, baseado aí nos que nós vimos aqui, ele é um fundo que talvez valha a pena arriscar, né? Vamos com cuidado, mas é um fundo para ser observado e colocar ele como uma porcentagem pequena ali dentro da carteira de ativos. Deixa ele aí como se, por exemplo, se você tem uma carteira com 10 fundos imobiliários, se você tiver 10% de BRCR11, sua carteira de certa forma consegue ficar equilibrada com os outros ativos, né? E se acontecer alguma coisa de pior com esse fundo, ele acaba que não impactando lá na sua carteira aí de forma que possa te causar algum desconforto, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês se inscrevam no meu canal e deixem seu like. Se inscrevendo no meu canal, vocês serão avisados sempre que entrar um vídeo novo, e deixando seu like, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto.